Tenho o privilégio de compartilhar com vocês hoje uma mensagem que é muito próxima e querida ao meu coração. Eu chamo isso de ousar ser diferenciado, ou devemos chamar de judeu ordenado por Deus. Isso tem sido muito difícil para mim. Então, o que queremos dizer com diferenciado? Isso significa que você será diferente, mas a diferença será uma boa diferença. Será a diferença distintamente sua. Em outras palavras, Deus me fez único e Deus fez você único. Agora podemos ter algumas coisas em comum, mas Deus nos chama para uma singularidade específica, que Ele tem um lugar para nós colocarmos uma peça do quebra-cabeça de seu reino junto. E é isso que queremos ser. Quero que você pense em Noé. Meu coração realmente está com Noé. Admiro o homem, mas como você gostaria de ter sido Noé? Sendo diferenciado para construir uma arca no meio de um deserto quando nunca chove? Você consegue imaginar o que ele passou por 120 anos, não 120 dias? 120 anos, eu consigo ouvir a zombaria, eu consigo ouvir o escárnio que foi feito contra ele, eu consigo ouvir o ridículo, eu consigo ouvir a piada e as zombarias. Você não consegue? Você poderia ter sido Noé? Se Deus o chamasse para fazer algo semelhante, neste dia e era, que o diferenciasse totalmente de todas as massas, você seria seu homem ou sua mulher? Você seria sua pessoa? É por isso que muitos de nós temos medo de ser o eu ordenado por Deus. O arrependimento número 1 das pessoas que estão morrendo hoje em dia é este. E eu vou citá-lo. Eu queria ter a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não as vidas que os outros esperavam de mim. Uau! Isso pode ser dito de você atualmente? Isso será dito de você quando você se aposentar ou quando estiver em seu leito de morte? Você teve a coragem de viver a vida fiel a si mesmo? Foi o que Noé fez, mas houve um custo para fazer isso. Veja, Jesus é o nosso exemplo supremo. Ele diz em João 8:29, pois eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Uau, que declaração! Eu queria ter avaliado 100% nisso. Eu me pergunto onde você está. Isso pode ser dito de você? Quem é você realmente? Você é o que seus pais querem que você seja? Você está seguindo os passos dos seus irmãos? As 10 tendências da sociedade ditam quem você é? Você quer pertencer ao grupo ou realmente viverá de acordo com sua verdadeira vocação? Você se torna cúmplice quando está perto de seus amigos? Você quer apaziguar seu empregador? Você segura o verdadeiro você? Por tantos anos, eu segurei o verdadeiro eu. Eu tenho um amigo que tem 3 personalidades. Eu realmente amo esse cara, a propósito. Mas quando ele está comigo ou com minha esposa, ele é livre. Ele é o verdadeiro ele. Quando sua esposa entra em cena, e somos 4, ele é uma pessoa diferente. E quando ele está em uma multidão de pessoas, ou grupo de pessoas, ou pequeno estudo bíblico de pessoas, ele é uma pessoa totalmente diferente. São 3. Não. É você? Você tem medo de falar seus próprios pensamentos, porque não será aceito pela sua igreja, ou pelos colegas ao seu redor, ou pelos seus amigos, ou pela sua família? Veja, a cultura do cancelamento é muito real hoje, ainda mais do que era há 10 anos. Ela está realmente se tornando uma nêmesis para a sociedade hoje. Muitas pessoas que conheço estão sendo canceladas por suas visões políticas. Elas têm medo de dizer qualquer coisa, a menos que estejam com alguém que pensa exatamente como elas. É você ou suas crenças religiosas? Conheço tantas pessoas hoje, por causa dos ministérios do veracionismo que estão surgindo hoje, que se afastaram das igrejas organizadas, pensando em coisas ou de suas crenças fundamentais. Essas pessoas não estão sendo aceitas em suas igrejas. Então, muitas pessoas vão às suas igrejas, mas têm medo de falar. Elas têm medo de compartilhar o que acham que Deus está mostrando a elas, ou o que percebem como uma nova verdade hoje. É você? Então, há as manipulações da sociedade. Você pode ver o que passamos recentemente, como eles manipulam você para o que eles querem que a sociedade seja, em vez do que você sabe que deveria ser. Então, quem é você para ver as coisas de forma diferente da maioria?
É isso que a sociedade está dizendo hoje. É isso que a igreja está dizendo. É isso que nossos amigos nos dizem também. Você pode deixar os outros andarem na unidade de seu entendimento e de suas visões. Se eu tiver algumas visões diferentes das suas, você pode me dar essa unidade da minha jornada? Talvez eu mude essas visões à medida que mais informações chegarem, mas se eu não tiver a liberdade de falar sobre essas visões, como podemos chegar a um consenso? A pressão dos colegas é real hoje. Você ousa realmente andar em unidade com Deus? Noé ousou. Ele é um dos meus heróis. Enoque ousou. Ele é um dos meus heróis. Mas isso vai diferenciá-lo do grupo, da sociedade, da sua igreja. Você consegue lidar com isso? Ou você é meramente cúmplice da sua família, amigos, sociedade e sua denominação? Penso em Leroy. Leroy é um homem legal que conheci. Ele é menonita. E fui convidado para ir à igreja dele, pois estava sentado na classe da escola dominical. Leroy é uma pessoa totalmente diferente. Quando estou cara a cara com Leroy, ele vai fundo. Ele é um pensador profundo. E ele compartilha seus pensamentos. Mas quando estou sentado na classe da escola dominical, ele não diz quase nada. E ele é um profissional. Então eu disse a Leroy um dia, Leroy, por que você não fala? Ele diz, Jim, eu não ousaria compartilhar os pensamentos que compartilho com você, com minha igreja. Recebo a visita do pastor e de alguns anciãos, porque você tem que se encaixar no cenário deles, ou você pode desistir. Existe um pouco de Leroy em você? Então a pergunta que estamos fazendo é, quem é você? Quem é você realmente? Paulo desafia a todos nós em Gálatas 1, versículo 10. Se eu agradar ao homem, essa é sua igreja, essas são suas corporações, esse é seu empregador, esse é seu grupo de colegas. Se eu agradar ao homem, não serei servo de Cristo. Então, qual deles somos? Somos realmente servos de Cristo ou estamos apenas agradando ao homem e nos pacificando com quem somos, com quem realmente somos? O apóstolo Paulo ousou se levantar e sair de sua religião cultural. Como você gostaria de ter sido Paulo quando ele era Saulo? Quero dizer, ele era muito conhecido, muito bem visto como um judeu perseguindo o cristão. E então Deus abriu os olhos de Saulo e Saulo se tornou Paulo. Você sabe o que isso custou a Paulo? Para sair da mentalidade religiosa de sua época, eles o odiavam. Eles o expulsaram. Você pode se tornar um Paulo por direito próprio hoje? Você tem esse tipo de coragem e fé em Jesus Cristo para te levar adiante? Podemos nos diferenciar do grupo quando e se for necessário? Eu tive que aprender como fazer isso. Deixe-me dar a você a melhor definição de diferenciação que eu tenho. Diferenciação é o direito inalienável. Isso significa que não pode ser tirado de você. Diferenciação é o direito inalienável e a liberdade de ser quem Deus nos chamou para ser. Isso é verdade? Eu tive que crescer nisso. Eu queria ter sido isso da noite para o dia, tipo Saulo para Paulo. Mas tem sido uma experiência de crescimento para mim. É uma pessoa distinta e diferenciada. Aprendendo quem é Jim Hornberger, possuindo nossa própria singularidade em e por meio de Jesus Cristo. Não por nós mesmos, não de uma forma legalista ou carnal, mas como Deus nos chamou. Você sabe, Jesus era diferenciado de sua família, sua própria família. Ele era muito diferente. Jesus ousou ser diferenciado de sua própria igreja e sociedade de sua época. Ele ousou viver a vida que Deus o havia chamado para viver. Jesus foi a pessoa mais ousada que já viveu. Ele era diferente de qualquer outro. Então, diferenciação é a habilidade de resistir à pressão de pensar e agir como todos os outros, conforme Deus nos chama para algo mais alto. Não por nós mesmos, não por nosso desejo de ser diferente, mas conforme Deus nos chama para algo mais alto, nós nos levantaremos e pensaremos e agiremos diferente das outras pessoas ao nosso redor
se Deus nos chamar para isso. Não somos meramente uma extensão dos outros, mas devemos ser uma extensão de Deus. Sim, nossa identidade é um chamado interno de Deus nos guiando para ser quem Ele nos projetou para sermos. Você ouve esse chamado de Deus? É uma voz mansa e suave nos chamando para sermos quem Ele nos chamou para sermos. Não uma mera imitação ou uma réplica de outros. Fui convidado por uma administradora da Stonecroft. Stonecroft é um grupo bíblico feminino no mundo todo. É um grupo muito adorável. As mulheres se reúnem, estudam a Bíblia e se concentram em se tornar mais e mais como Jesus. Então fui convidado porque queriam que as mulheres convidassem seus maridos ou namorados para uma reunião uma vez por ano. Então me perguntaram se eu seria palestrante, mas eu tinha que enviar o sermão, a mensagem que eu ia dar. Bem, quando enviei, eles queriam: pegue essa mensagem e esterilize-a para fazer um biscoito cortado. Então era como todas as outras mensagens deles. E então eles cortaram algumas coisas, adicionaram algumas coisas, e então me devolveram e disseram: agora seria bom para você falar na reunião. E quando eles compartilharam isso comigo, eu estava lutando com isso. E então, pouco antes da reunião, na semana anterior à reunião, eu tive que lutar com: devemos obedecer a Deus antes que ao homem. Atos 5:29. Serei a versão esterilizada do que eles queriam? Ou terei coragem de atender a demanda da realidade conforme Deus chama meu coração? Não em meu próprio pensamento ou minha própria teimosia, mas se Deus me chamar naquela reunião para falar de acordo com sua palavra e seu espírito, terei coragem de ser o verdadeiro eu ou serei a versão esterilizada que eles queriam que eu fosse? Bem, eu. Como você provavelmente sabe, ousei falar como Deus queria que eu falasse, e eles amaram porque era Deus em e através de mim. Então você é a versão esterilizada na igreja ou com seus amigos? Ou você é o verdadeiro você, que Deus está chamando você para ser? Viver nossa distinção e singularidade é um chamado de Deus em nosso coração constantemente. A individualização de nossa diferenciação varia de uma pessoa para outra. Deus não chama você para ser como eu, ou eu como você. Devemos abraçar a singularidade de cada um, não tentar ser maquiadores fazendo todo mundo parecer igual. Isso tem sido muito difícil para mim, não tem sido um passo fácil para mim. Diferenciando-me da vida de matilha e da coisa de grupo, tive que mergulhar no que chamo de mergulho profundo. Então, um dos primeiros mergulhos profundos, não o primeiro, mas quando fiquei mais velho, saí da faculdade. Não havia nenhuma vaga na área para a qual eu fui para a faculdade, mas me pediram para entrar para uma organização. Deixe-me compartilhar o que aconteceu. Então eu fui para 4 anos de faculdade. Voltei para casa em Appleton, Wisconsin, onde meu irmão estava, e eu queria vê-lo em seu negócio onde ele estava trabalhando. Ele não era dono do negócio, mas ele estava em vendas, marketing de vendas. Então, quando eu entrei em seu escritório, meu irmão ainda não tinha chegado do campo. E então, eles disseram: bem, ele deveria voltar em cerca de meia hora. E fiquei ali esperando meu irmão chegar e pude ouvir seu chefe em seu escritório. E ele tinha esse novo sistema de computador. E ele estava sentado bem na porta. E ele estava meio que dizendo algumas palavras. Ele estava frustrado porque tinha que dar uma demonstração desse sistema de computador para uma empresa de engenharia. E ele estava sussurrando algumas palavras que não vou repetir agora. Então eu coloquei minha cabeça para dentro porque eu tinha 21 créditos em engenharia civil na minha faculdade. E eu disse: posso ajudá-lo, Sr. Stefan? Ele disse: bem, essa coisa maluca, essas tomadas laterais e esses rolamentos e esses ângulos,
Eu não entendo o que estou fazendo. Eu disse, bem, você se importa se eu sentar e orientá-lo? E ele olha para mim. Ele diz, sim, por favor me ajude. E então eu o ajudei a entender como demonstrar o programa que ele precisava para aquela empresa de engenharia. E ele olhou para mim quando terminamos. E ele diz, você quer um emprego? Bem, não havia empregos na minha área quando me formei. Então fui trabalhar para ele vendendo sistemas de computador. E eu não vendi nada por 6 meses, nada, nenhuma coisa. E eu tentei. Quer dizer, eu realmente tentei. Eu copiei as técnicas do meu irmão. Eu copiei as técnicas do chefe. Eu li livros sobre marketing e vendas e copiei os autores sem vendas e como não houve vendas. Depois de 6 meses, finalmente a empresa quis se livrar de mim. Então eles reduziram. Eles gostavam de mim pessoalmente, mas minha habilidade de vender era zero nada. Então eles reduziram meu salário e minha conta de despesas pela metade, pensando que eu iria simplesmente sair. Então finalmente eu sabia que não tinha nada a perder, e eu apenas disse a mim mesmo, quero que você saiba que eu não era um cristão que acreditava na Bíblia na época. Na verdade, eu odiava a religião e odiava ir à igreja. Na verdade, eu não ia à igreja de jeito nenhum, mas o Espírito estava falando comigo. E Deus fala com cada um de nós, estejamos totalmente a bordo com Ele ou não. Deus está lá para nós em todas as nossas crises. É por isso que eu sirvo a Deus, porque eu pertenço a Deus hoje, não apenas a uma denominação ou teologia. Eu pertenço a Deus porque Deus sempre esteve lá para mim. Então Deus estava me chamando para ser eu, para mergulhar fundo, ser quem eu chamei você para ser, sair e vender do jeito que eu quero que você faça. Então eu fiz algo que ninguém nunca faz. Então eu fui a esta grande empresa de engenharia, mas não fui aos donos. Eu disse, onde estão os homens? O campo que está no campo. Eles disseram, bem, eles estão lá no laboratório. Então eu fui para o laboratório, tinha o computador no carro. Eu disse, ei pessoal, eu tenho um cachorrinho para vocês experimentarem. Eles disseram, o quê? Eu disse, vocês têm suas notas de campo para o dia? E eles disseram, sim, nós temos. Eu disse, posso levar meu computador e eu as processarei para vocês imediatamente? E eles olharam para mim. Isso estava no... Todo mundo usou a calculadora e eu entrei e processei suas notas de campo. Muito curto período de tempo, e eu disse, agora vou deixar isso com você e vou voltar em 30 dias. Aqui está meu cartão. Se você tiver alguma dúvida, quando voltei em 30 dias, eles não me deixaram. Eles disseram que você tem que ir ao escritório do chefe conosco. E eu fiz a maior venda na história da empresa, porque eu era eu. E na minha maneira de vender, não era vender, era demonstrar as vantagens do meu computador na praticidade. E eu estava fora. Fui a todas as empresas de engenharia que estavam no meu território, e elas pegaram meu equipamento. Então eu fiz isso com os banqueiros. Então eu fiz isso com os hospitais. Eu me tornei muito bem-sucedido, porque deixei Deus me usar pela forma como Ele criou minha mente e meu conjunto de habilidades, em vez de copiar os outros. Eu estava desligado. Eu estava diferenciado. Eu não sabia que Deus me criou daquele jeito, mas Deus estava me alcançando como Ele está com você, me chamando mais alto para ser eu. Todos os que viveram nobremente para Deus entendem esse chamado interno. Noé entendeu. Paulo entendeu quando veio. Você entende o chamado interno que está acontecendo em seu coração agora? João 8:29. Pois eu sempre faço as coisas que lhe agradam, sabendo o que Deus está chamando você. Para alguns, é algo instantâneo, como Saul quando ele se tornou Paulo. Agora, quando eu digo instantâneo, Saul teve que ir para o deserto por 3 anos, o deserto da Arábia, e então ele saiu de Paulo. Isso foi instantâneo comparado ao meu lento cutucão de cooperação com Deus. Eu era mais como Moisés, 4 anos no deserto. Então eu não sei qual você é, mas Deus sabe. Deus chamou Lutero, mas Lutero e Wycliffe foi um processo gradual. E é assim com a maioria de nós. E precisamos nos tornar mais como Maria.
Posso pensar em Maria quando ela foi chamada para ser a mãe de Jesus, em Lucas 1, versículo 38. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Aqui estou. Ela apenas disse: Estou à sua disposição. Seja feito em mim, segundo a tua palavra. Uau! Que mulher! O chamado de Deus. Você consegue imaginar o que custou a Maria carregar essa criança quando ela era solteira? E então ela se casou com José. O estigma que estava associado ao chamado de Deus para ela. Você ousará entrar neste reino de diferenciação? Rendição total, dependência completa. Somente em Deus, não importa para o que Ele te chame. Aos 32 anos, fui então apresentado às Escrituras. Fui apresentado a um novo estilo de vida. Fui apresentado a uma mentalidade totalmente nova. E quando aceitei esse estilo de vida, as Escrituras e a mentalidade, minha família me expulsou. Quer dizer, meus pais, meus 4 irmãos, não têm nada a ver comigo. Meus amigos se dissociaram. Eu não bebia. Eu não fumava. Eu não xingava mais. Os associados foram embora. Eles me deixaram. Eles me viam como um fanático. Eu me tornei o que eu chamo de albino. Um albino nunca é aceito lá atrás porque é diferente. Isso foi difícil para mim. Sério, muito difícil para mim. Ser diferenciado daqueles que você conhece a vida inteira. A rejeição foi grande. A rejeição foi muito difícil para mim. Ainda é hoje. Mas Deus estava me chamando para algo mais alto. Assim como Ele está chamando você. Deus não quer que sejamos meramente misturados ao grupo em que você está. Nós nos misturamos. Mas depois que aceitei esse chamado, me misturei novamente ao novo grupo da igreja. Fiz novos amigos, tive uma nova família, se preferir. Não que eu tenha jogado minha família fora. Nós finalmente voltamos, mas levou 10, 12 anos até que eles aceitassem a nova academia. Mas agora eu tinha uma nova família e fui me integrando a ela, até que, lá vamos nós, Deus me chamou para um lugar ainda mais alto. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. É você? Algo estava errado na minha jornada religiosa. Eu tinha um senso intelectual de verdade, mas isso não equivalia a uma experiência diária. Eu não era o mesmo Jim Holmberger na classe da escola sabatina como eu era atrás de portas fechadas. E você? Eu tinha o senso mental do que um Jim Holmberger deveria ser, mas a aplicação estava faltando. Então Deus diz: Jim, eu quero que você se mude para o deserto e encontre o que está perdendo. Para o deserto? Eu sou um empresário bem-sucedido. Estou ganhando um bom dinheiro. Eu tenho uma bela casa e 40 acres de parque. Eu tenho uma boa vida social, boa posição na minha igreja. Não, Jim, eu quero que você venha para o deserto. Todo mundo achava que éramos loucos porque estávamos deixando o bando, não apenas o bando, o grupo da igreja, mas minha família, associados, meus amigos, seríamos totalmente diferentes de todos eles. É alguma vez loucura ouvir o chamado de Deus ao seu coração? É alguma vez? Quero dizer, provavelmente de tudo o que Sally e eu já fizemos, essa única coisa, esse chamado de Deus, para deixar tudo e ir para o deserto, para encontrar aquela unidade mais profunda com Deus, era a única coisa que fez tanta diferença, não apenas na minha vida, mas no meu casamento e na minha família. Deus estava chamando Jim Holmberger para fora e para cima. Não consigo deixar de me perguntar para que Deus está chamando você. Gostaria de ter um megafone e ouvir sua consciência, para ver o que Deus está dizendo à sua consciência, para ver se você é fiel à sua consciência, ou se eu pudesse agitá-lo um pouco para ouvir sua consciência, a voz de Deus para você pessoalmente. Deus quer nos diferenciar para uma obra que nem conhecemos. Eu não sabia o que Deus tinha reservado para mim quando cheguei ao deserto. Mas encontramos o que nos faltava. O que nos faltava
Era aquela unidade que Adão e Eva tinham com Deus no jardim. E é para isso que Deus está nos chamando de volta. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses não apenas o seu grupo denominacional. Você está deixando o Espírito de Deus guiá-lo? E você está seguindo conforme ele te chama? Porque é isso que determina se você é filho de Deus, como diz o versículo da Bíblia. Isso fez uma grande diferença. Quero dizer, uma grande diferença no meu casamento. Hoje, Célia e eu temos um casamento sem espinhos. Não teríamos isso hoje se não tivéssemos feito isso. E nossa família, a proximidade da nossa família e o caráter que temos permissão de trazer para o nosso filho, naquele tempo no deserto, esse movimento nos diferenciou da identidade do grupo. Uma experiência viva versus um senso mental da verdade. Você encontrou? Um ministério ordenado por Deus nasceu, ajudando outros a encontrarem o que encontramos. Como não apenas ter a verdade absoluta, mas ter o poder do Espírito guiando você a viver essa verdade absoluta e levá-la aos outros. Eu chamo isso de evangelho prático, o evangelho experiencial, o poder de Deus em nossa vida diária para vivê-lo. Está faltando em todos os lugares. Não importa em qual igreja eu vou ou em qual ministério eu entro. Está faltando. Sério? Faltando. Então, uma vez que nos tornamos diferenciados e vivemos esse chamado de Deus em nossa própria vida, em nosso casamento e família, Deus nos fez começar a ajudar outras famílias. E a igreja percebeu isso. E a igreja nos disse: vocês precisam se juntar à ASI. A ASI é um grupo de leigos que ajuda a igreja a cumprir sua missão na terra. E outros ministérios começaram a nos notar e disseram: vocês precisam se juntar à ASI. E a ASI, quando eu pesquisei, eles tinham muitas coisas boas sobre isso, mas eles queriam que eu assinasse uma promessa. E quando eu leio o compromisso, estou tentando lembrar quantas coisas eu tinha que prometer. Havia tipo 14, 15, 16 itens, ok? Bem, havia 3, 4 itens aos quais eu não poderia me comprometer. Honestamente, não porque eu seja mais santo do que melhor do que qualquer outra pessoa, porque eram questões de controle. Eles me queriam tão manipulado como o grupo Stonecroft, que queria esterilizar minha mensagem e não permitir que a liberdade da palavra de Deus e seu Espírito falassem através de mim, como Deus dita. Bem, era isso que eles estavam fazendo. E li a promessa e não estava tentando ser militante ou propositalmente diferente dos outros, mas minha consciência não me permitiria assinar coisas que não fossem bíblicas. Agora, há uma diferenciação adicional. Jim, Deus está me chamando, não, você não pode assinar isso. Eu não poderia ter assinado isso. João Batista não poderia ter assinado. Por causa de alguns dos elementos que eles colocaram lá, não estavam de acordo com a palavra de Deus. Eles destruíram a individualidade da pessoa. Penso novamente em João 8:29. Pois sempre faço as coisas que lhe agradam. É você? Outros ministérios assinaram. Eu tinha um bom amigo meu no Ministério de Publicações. Ele disse: Jim, por que você não está conosco? Na ASI, eu disse: porque eu posso. Ele disse: eu concordo com você, mas eu assinei de qualquer maneira porque eu quero a influência. O quê? Onde está a integridade? Não. Mas o ministério cresceu. Tensões se desenvolveram entre nosso ministério e a igreja, porque ousamos ser diferenciados. Não por erro, mas para ser a singularidade do que Deus nos chamou para fazer. Jesus ousou. João Batista, meu amigo, ele ousou. Ele teve sua cabeça cortada. Paulo ousou. Eles o perseguiram e o perseguiram. Então é política ou seu chamado? Qual você está seguindo? Você está seguindo o ministério ou a política da igreja
ou o chamado de Deus em seu coração. É política acima de princípio. É por isso que não pude assinar o compromisso. Há muita política nele versus princípio bíblico. Está em cada igreja, cada corporação, cada governo. Estamos sendo testados de todos os lados para ver se agradaremos a Deus ou se agradaremos ao homem. Qual é com você? A maioria simplesmente escolhe se misturar. Eles se tornam cúmplices silenciosos. Deus está sempre nos chamando mais alto ainda. Então Deus me disse no meio disso, e agora o ministério para o qual Ele nos chamou e a ajuda aos outros, Ele diz: Jim, eu quero escrever um livro através de você. Ele não queria que eu escrevesse o livro. Ele queria escrever um livro através de mim. E eu disse: bem, Senhor, eu odeio inglês. Eu odeio gramática. Eles me perseguem com isso desde o ensino fundamental, ensino médio, até a faculdade. E Deus diz: isso é meramente uma desculpa para sua humanidade. Eu serei a inspiração por trás do livro. E então eu me sentei. Eu não deveria dizer que me sentei. Eu fiquei de joelhos. Eu permiti que Deus escrevesse através de mim de joelhos. O primeiro livro saiu, Fuga para Deus. Foi traduzido para 32 idiomas ao redor do mundo. Você não leu, talvez queira ler, porque não tem minha assinatura e tem a de Deus. Marcos 9, 23, Jesus disse: se tu podes crer, Jim, todas as coisas são possíveis ao que crê. Se você realmente acredita que Deus é a inspiração por trás do que Ele está chamando você para fazer, vá em frente com Ele. Você acredita que Deus tem um chamado maior para você do que aquele em que você está atualmente? Espero que sim. Então você cooperará com seu chamado divino? É isso que você tem que fazer. Esta mensagem não é sobre Jim Homberger, nem sobre mim. É sobre despertar você. Ele precisa de mais pessoas que sejam diferenciadas de acordo com sua vocação. Estou simplesmente compartilhando minha jornada de diferenciação. Espero que isso desperte você. Ouça a Deus. Você precisa ter uma entrevista com seu Deus. Você precisa dizer: Senhor, estou atualmente de acordo com você. Você fará isso? Você terá uma entrevista com Deus e diga: Senhor, estou atualmente em acordo com o Senhor? Estou vivendo seu plano de vida para mim? E então diga a Deus: bem, onde estou nisso? Em uma escala de 1 a 10, Senhor, como estou indo nisso? Você é um 7? Você ousa ser um 9 ou será um 10? Por que você está arrastando os pés? Qual é sua porcentagem? 70% cooperando com Deus? Não é bom o suficiente. Apocalipse 12, 11. Eles não amaram suas vidas até a morte. Esse era Noé. Por que compartilho esse versículo? Uma das maneiras mais rápidas de perder ou ganhar amigos é ir até o fim com Deus. Sim, perca ou ganhe amigos. Pergunte a Elias, 1 Reis 18, versículo 17. E aconteceu que quando Acabe viu Elias, lembre-se, Acabe era o rei, o grande chefão. E quando viu Elias, disse: Acabe a Elias: és tu o perturbador de Israel? O quê? Você quer dizer que sua vocação pode lhe causar problemas com a organização? Sim, pode. Pode lhe causar problemas com o governo. Pode lhe causar problemas com seu empregador. Pode lhe causar problemas com sua família. Ou talvez não, não sei. Mas você tem a coragem de atender às exigências da realidade do que Deus está chamando você. Ser diferenciado por Deus provavelmente significa que você não vai se encaixar. Por que eu digo isso? Bem, basta olhar para todos aqueles que responderam ao seu chamado. Veja o que aconteceu com Moisés. Veja o que aconteceu com Jeremias e Isaías. Veja o que aconteceu com todos os profetas. Veja o que aconteceu com João Batista, com Paulo, com Saulo. Para todas as pessoas que mais nobremente seguiram a Deus, eles não se encaixaram. Veja o que aconteceu com os discípulos.
Todos eles sofreram a morte de mártires, mas creram em Deus. Isso é difícil para aqueles que Deus chama. Pergunte a Jeremias. Jeremias disse: Ah, Senhor Deus, eis que não posso falar, pois sou um jovem. Isso era verdade? Vamos lá. Ele soa como eu quando Deus me pediu para escrever um livro para ele, dando minhas desculpas. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um jovem, pois irás a todos a quem eu te enviar. Estás disposto a fazer isso? Ele está dizendo a Jeremias: Pois irás a todos a quem eu te enviar. E tudo o que eu te ordenar, falarás. É você? Quando Deus te chama para falar, porque Deus diz que se você o negar diante dos outros, ele negará você. E então termina com isso. Não tenha medo de seus rostos, porque Deus nos diz que se ousarmos ser diferenciados, se ousarmos ser o eu ordenado por Deus, que possamos ter medo de seus rostos, porque o grupo, a igreja, a denominação nunca seguiram a Deus. Eles sempre seguem sua cultura de religião. E eles vivem em seus aquários, e Deus nos faz chamá-los para fora deles. É por isso que Jeremias ousou ser diferenciado, assim como Isaías, Lutero e Wesley. Muito poucos alcançam seu verdadeiro potencial sob Deus. Você alcançou seu verdadeiro potencial sob Deus? Quando eu for para o túmulo, não quero me arrepender de não ter correspondido às expectativas de Deus. Porque as expectativas do homem são apenas cordas de areia. Salomão disse em Eclesiastes: A maioria enterra sua vocação potencial e vive em seus casulos culturais. E você? Você está distraído pelo seu casulo cultural? Vivendo em suas prioridades mais baixas? Nos sentimos bem porque nós vivemos nessas prioridades mais baixas. Mas Deus nos chama para a prioridade mais alta. Você está contente em ser uma não entidade? E não estou dizendo ser uma não entidade acima do orgulho ou ser exaltado. Estou falando sobre aos olhos de Deus. Você é uma não entidade? Eu quero ser uma entidade aos olhos de Deus. Eu quero agradá-lo. Minha lápide. Jim, por favor, Deus. É tudo o que eu quero. É tudo o que eu quero na minha lápide. Não o homem. Não minha família. Não minha igreja. Não o pessoal do ministério. Jim, por favor, Deus. É isso que eu quero na minha lápide. Embora eu espere viver até a segunda vinda, ser transladado, passar. Sim, e você? Você está contente em ser uma não entidade para Deus? Porque aqui você não pode se machucar. As não entidades são apenas silenciosamente cúmplices. Elas não podem ser machucadas. Elas não são canceladas. Elas não são desprezadas. Elas se escondem em seus pequenos casulos, em seus pequenos grupos de igreja, ou em sua igreja local. Ser invisível, ser silenciosamente cúmplice versus ousar ser diferenciado. Qual é a sua porcentagem? Se tivéssemos que dar uma porcentagem de você, qual porcentagem você é silenciosamente cúmplice e qual porcentagem você ousa ser diferenciado? Eu me pergunto quais seriam seus números. Não seja como um amigo meu, Duane. Eu o ouvi em uma aula bíblica dizendo, ele diz, quando fui trabalhar para a conferência, perdi minha voz. E eu olhei para ele quando ele disse isso, porque ele foi funcionário de uma conferência por um tempo. Ele disse não, quando fui trabalhar para a conferência, perdi minha voz. Eu estava com medo de falar. Eu estava com medo de falar o que pensava. Mais ou menos como Leroy, o menonita que compartilhei com você. Mas então ele disse isso. Ele disse, quando deixei o emprego na conferência, encontrei minha voz. Você encontrará sua voz dada por Deus, independentemente de onde esteja? Você abraçará seu chamado dado por Deus? Se você quiser, eu tenho a receita divina para o você diferenciado. E não é complicado.
Deus tornou isso muito, muito, muito simples. Número 1. Procure viver no presente com Deus. Você deve ser o verdadeiro você para onde você está atualmente. Porque se você não for o verdadeiro você onde você está atualmente, seja você casado ou não, seja qual for seu emprego, seja qual for sua posição, se você for tudo o que foi chamado a ser no presente, então Deus pode promovê-lo. Então você deve fazer o melhor no que está mais próximo. Eu tenho que ser o melhor marido que existe, o melhor pai que existe, o melhor indivíduo diante de Deus que eu conheço, que eu agrade todas essas áreas. Então, eu coopero com Deus em cada estágio do desenvolvimento. E isso é muito essencial, porque se eu estou recusando Deus para ser o melhor marido do mundo, como Ele pode me fazer um bom pregador? Porque estou trabalhando contra Ele nessas prioridades atuais. Então você tem que ser o melhor no que está mais próximo do que você é chamado no momento e no que você está fazendo no momento. Essa é a parábola dos talentos. Se Deus lhe deu 2 ou 3 talentos e você quer mais talentos, você tem que usar seus talentos atuais, não escondê-los no armário. Você tem que ser o melhor neles. Não é mais complicado então. Se você fizer isso, então como Deus vê você fiel no mínimo, Ele o aumentará. Eu não tinha nenhuma habilidade para escrever um livro, mas Deus me aumentou. Eu não tinha nenhuma habilidade para pregar, mas Deus me aumentou porque eu coloquei esses dons em uso no deserto de sacrificar a mim mesmo, minha esposa e meus filhos. E então Deus me chamou mais alto porque eu era fiel nos outros deveres da vida. E você? Essa é a prescrição. Então, você deve vigiar e ouvir suas instruções em sua necessidade diária e chamado. Então Deus o chamará para uma obra mais elevada. Eu não me chamei para um ministério. Eu não me chamei para escrever um livro. Eu não me chamei para pregar. Deus o fez. E quando Ele chamou, eu estava com medo em cada um dos passos. Na verdade, eu resisti a Deus com bastante frequência. Mas então comecei a cooperar. É muito simples, muito desafiador. Se buscamos a profundidade que nossa experiência Deus traz, a profundidade do nosso chamado, você percebeu que se você busca a profundidade do que Deus o chamou para o momento, Deus cuidará da respiração. Mas se você persegue a respiração e se torna muito superficial em sua profundidade, é por isso que a declaração da igreja não é nada. Deus, a igreja, chama as pessoas para o evangelismo e elas nem sequer evangelizaram suas próprias vidas. Elas nem sequer evangelizaram seu próprio casamento e sua própria família. E a igreja as chama para evangelizar os outros. E nós nos perguntamos por que nosso evangelismo não funciona. Está parado. Porque não ensinamos as pessoas a buscar a profundidade de sua experiência. Deus é o autor e consumador da nossa fé. Não nós, não a igreja. Se você aprendeu a somar e subtrair, sério, se você aprender a somar e subtrair, então Deus vai te levar para a divisão de multiplicação. Mas se você não sabe somar e subtrair, se você não sabe que 2 mais 2 é igual a 4, por que Deus te levaria para a divisão de multiplicação? Se você aprender a divisão de multiplicação, então Deus te levará para a álgebra e trigonometria. Não é mais complicado do que isso. Mas e se você recusar? Para aprender a somar e subtrair? E se você estagnar com adição e subtração? E se você estagnar onde está? E se você simplesmente se tornar robótico, como a maioria das pessoas que vão à igreja? Eles são apenas robôs. E se você se tornar indiferente ao chamado de Deus para o seu coração? E se você estiver anestesiado? Você estiver dormindo ao volante? Bem-vindo à igreja de hoje. O apetite controla você? Se o apetite controla você, o poder está lá. Por que o apetite está controlando você? Porque se você tem o evangelho, não apenas a verdade, mas se você tem o evangelho, que é o poder de Cristo em você, para viver a verdade, então o apetite não pode ter poder sobre você, a menos que você o permita. E quanto à irritação e frustração no seu casamento, se você permite que a irritação e a frustração sejam um espinho em seu casamento,
você não está cooperando com Deus. Como os evangelhos são o poder de Deus e a salvação, se você não obtiver a salvação em seu casamento, como poderá evangelizar o mundo? Você não pode, não é possível. É por isso que ainda estamos aqui depois de todos esses anos brincando de igreja. Deus não pode proibir. Ela quer te promover, você está esperando em Deus, mas Deus está esperando em você. Essa é a verdadeira questão. Deus está esperando na igreja. Conheço muitos pastores e líderes de ministério que me confidenciaram que são viciados em pornografia e jogos. E nos perguntamos por que não somos diferenciados do mundo. Porque nem mesmo encontramos o evangelho que nos salva de nós mesmos. Você está cansado de ser menos do que Deus o chamou para ser? Deus permitirá que você se levante. Levante-se agora por Deus. Foi o que Noé fez. É por isso que admiro o homem. E isso lhe custou caro. Todos nós o admiramos hoje. Mas como você gostaria de estar no lugar dele? Bem, Deus está chamando você para estar no lugar dele hoje, agora, para se levantar. Eu nasci no reino do homem. Por nascimento pertenço à raça caída. Pelo renascimento, eu me junto ao reino de Deus todos os dias. Eu morro diariamente para que eu possa ser tudo o que Deus me chamou para ser, para que minha lápide possa dizer que eu agrado a Deus, não ao homem. Para ser o melhor de mim, eu deixo Deus entrar em mim, não apenas ler sobre ele, não apenas falar sobre ele, não apenas estudar sua natureza ou seu caráter, mas eu o deixo entrar. E tantas pessoas apenas fazem disso uma ascensão teológica mental, em vez de deixá-lo entrar. Vá além da sua ascensão mental para seus veraísmos e deixe Deus entrar em você. Eu tenho que abrir essa porta da graça todos os dias. Por quê? Porque tudo o que eu tenho é força de vontade humana e não poder divino. Eu preciso do poder divino para ser o que ele me chamou para ser. Eu não posso fazer isso sozinho. Deus bate na porta do meu coração. Deus sempre inicia todos os dias com Jim Hornberger. E eu tenho uma escolha. Eu tenho uma escolha de livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de ser tudo o que Deus me chamou para ser ou ficar estagnado. Eu escolherei divinamente Deus ou a mim mesmo. Essa é a escolha. Só duas escolhas. Você vai escolher Deus ou seu falso conforto. Quem está no comando é a questão na Bíblia. Você vai estar no comando da sua vida ou vai deixar Deus te chamar mais alto? Escolha você hoje a quem você vai servir. Eu e a minha casa servirei ao Senhor. Josué 24:15. Esta não é uma escolha única. Milhares e milhares de pequenas escolhas todos os dias compõem quem você é e seu caráter. É para isso que você está aqui. É para desenvolver esse caráter em e por meio de Jesus Cristo. Jim Hornberger nasceu com um talento. Eu era um garoto muito simples. Não acho que tenha nascido alguém mais simples do que eu. Apenas um jovem muito simples, mas hoje tenho múltiplos talentos. Por quê? Por que isso? Porque eu escolho abrir o presente da graça de Deus todos os dias. Efésios 2:8, pois pela graça Jim Hornberger é salvo por meio da fé e não de si mesmo. É um presente de Deus. Pois nós, ou eu, somos feitura sua. Versículo 10, Efésios 2:10. Pois somos feitura sua. Em outras palavras, Deus vai trabalhar sua beleza em Jim Hornberger, como ele fez comigo quando eu não consegui vender nada por 6 meses. Finalmente ele diz, eu tenho que ser eu. Bem, eu mudaria isso agora porque esse era o meu lado humano, mas era divino me chamando. Eu não entendia. Agora eu diria, eu tenho que ser eu em e por meio de Jesus Cristo. Você ousará fazer isso? Então ele pode fazer sua obra em você, não legalismo. Mas ele pode fazer sua obra em e através de você. Deus quer nos restaurar ao que foi perdido no Éden. Eu escolhi milhares de vezes me tornar o eu presente. Milhares de vezes, não uma escolha única. Milhares de vezes.
em e através do Jesus Cristo que habita em mim, pois eu sempre faço aquelas coisas que lhe agradam. Aprendi a filtrar minha vida. Aprendi a filtrar meus pensamentos. Aprendi a filtrar minhas palavras. E meu machado para um Salvador sempre presente e inferior, que era Jesus Cristo. Foi isso que o fez ser quem ele era. Ele filtrou tudo através de seu Pai. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, Jesus. Isso. Quanto mais você e eu, ousando ser diferenciado em e por meio de Jesus Cristo, ele sussurra para mim durante todo o meu dia, e ouvirão uma palavra por trás destes dizendo: Jim, é para isso que estou chamando você. Este é o sacrifício que estou pedindo que você faça. Esta é a realidade. Esta é a coragem que eu dou a você para ser tudo o que eu chamei você para ser. Isaías 30, 21. Não é complicado. Você está abrindo essa porta diariamente? Deus não vai forçar a porta para dentro. Não há maçaneta desse lado da porta. Só está do seu lado da porta. Você tem que abri-la, ousando ser o judeu ordenado por Deus, ouvindo diariamente e discernindo sua voz entre muitas vozes, porque há tantas vozes lá fora. Há o mundo gritando conosco, a imoralidade gritando conosco, há os tambores de guerra batendo, há a igreja gritando conosco. A quem você está ouvindo? Abra sua Bíblia, ajoelhe-se e diga: fale comigo, Senhor, pois teu servo ouve, momento a momento, filtrando, peneirando todas essas vozes, estreitando-as para a voz de Deus, para seu coração, para sua mente, para sua alma, para que em sua lápide possa dizer: você agrada a Deus. Ponto final. Então, qual é sua porcentagem de cooperação? Você está sentado diante de um e-mail para Deus e diz: com que frequência eu coopero com sua voz mansa e delicada em mente? De acordo com sua palavra, Senhor, qual seria sua porcentagem? Bem baixo nisso. Para a maioria dos cristãos, somos uma amálgama dos dois reinos. Somos uma amálgama da carne e do espírito. E você deve matar de fome um e alimentar o outro. Então, qual deles você está alimentando? Você está alimentando a carne ou o espírito? Porque você tem que matar um de fome e tem que alimentar o outro. Se você se concentrar na profundidade da sua unidade com Deus, Deus lhe trará um novo sopro de diferenciação. E Deus o testará nisso. Ele diz em Malaquias 3, versículo 10, provai-me. Agora com isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus diz provai-me. Eu vou adiantar você. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar bênçãos, não haverá lugar suficiente para as receberdes. Deus quer fazer isso por você e por mim. Se fizermos o melhor no que está mais próximo, se formos fiéis no mínimo, avançamos para um seguidor diferenciado em Jesus Cristo. Pois eu faço sempre aquelas coisas que lhe agradam. Se você está parado, se não está abrindo o presente diário, ou você não entende o processo de transformação divina, ou você quer se controlar. Qual é? Porque acabamos de discutir agora como ser transformado. Ou você quer se gerenciar. Primeiro lembre-se, Espírito de Profecia, página 356. Eles não terão Jesus governando sobre eles. Isso é o que Jesus diz quando olha para baixo para a sua igreja. Quando Deus olhou para baixo para Israel, ele diz que eles querem se administrar. E crucificaram seu filho quando ele chegou. Mas eles alegavam ser a igreja denominada de Deus na terra, mas queriam se autogerir. Sim, eles queriam um Salvador, mas primeiro é preciso ter um Senhor. Qual é para você, se você não vai deixar? Jesus seja seu Senhor, como ele pode ser seu Salvador? Você tem que aceitar o pacote inteiro, não apenas o pacote parcial. Somos informados em O Desejado de Todas as Nações, página 523, que a autoentrega é a substância dos ensinamentos de Cristo. Autoentrega. Quando escolhi entregar meu único talento a Deus, Ele me deu 2 ou 3 talentos. Quando escolhi entregar aqueles, mesmo que
Isso me diferenciou do passado, me tornou um albino, me deu ainda mais importância. Pense no que Deus pode fazer com Jim Holmgren. Se eu atingir esse nível de 100%, o que ele vai fazer com você se você fizer isso? A escolha é sua. Quando aconselho as pessoas, seja sobre sua caminhada pessoal com Deus, porque estão se debatendo, ou seu casamento tem espinhos, ou as crianças estão sendo criadas da maneira que deveriam, eu sempre compartilho com elas 10 palavras de 2 letras, porque Deus está lá para todos. Isso é um dado adquirido. A única diferença são as 10 palavras de 2 letras. Se tem que ser, depende de você. Se você vai viver de acordo com o chamado dele, depende de você, porque ele já está chamando, ele já está derramando sua graça em você. O que você vai fazer? Você vai abrir esse presente da graça? Ou você está esperando por uma experiência de varinha de condão? Ele não pegou uma varinha de condão e tocou a cabeça de Noé, e a arca foi construída. Por 120 anos, ele foi ridicularizado e escarnecido. Mas ele seguiu adiante com Deus de mãos dadas. Não há transformação de Sininho para Saulo em Paulo. Ele teve que ir para o deserto por 3 anos quando saiu. Ele foi odiado, chicoteado e aprisionado constantemente por sua antiga denominação. Aqui está o último versículo que quero compartilhar com você. Vou levá-lo muito a sério. Isto é Deus falando com você, não comigo. Filipenses 2, versículo 23. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vocês, tanto o querer como o dom. Então desenvolvam com Deus. Ele já está trabalhando em vocês. Vocês só precisam viver de acordo com essas 10 palavras de 2 letras. Então aí está uma prescrição divina, ousando ser o você ordenado por Deus. Agora a escolha é sua.